Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou eu no canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga para tratar de temas técnicos. Hoje nós vamos falar do multímetro analógico e da sua escala de tensão, verificando como o multímetro analógico precisa ser usado com certo cuidado na medida dessa grandeza, diferentemente do multímetro digital, que tem uma resistência muito alta de entrada e, portanto, não afeta a tensão medida. O que ocorre é que no momento em que você faz uma medida de tensão com um multímetro analógico, ele tira parte da energia do circuito que você está medindo para acionar o instrumento indicador. Portanto, ele afeta a medida. É mais ou menos o que ocorre quando você mede a temperatura com um termômetro. Quando você coloca o termômetro dentro de um recipientezinho pequeno para medir a temperatura dele, ele absorve parte da temperatura do calor daquele recipiente para poder acionar a sua escala. Então, ele altera a temperatura. Ele mede uma temperatura, na realidade, um pouco menor. Então, acontece o mesmo com um multímetro. Quando você mede a tensão, ele afeta a tensão do circuito que está sendo medido. E isso depende do quê? Da sua sensibilidade. Assim, você tem desde multímetros baratos, pequenos, como esse aqui, que tem escalas e sensibilidades já menores. Enquanto que esses aqui, esses dois aqui, que eu vou mostrar já na outra tela, eles possuem uma resistência de entrada muito maior, uma sensibilidade maior. Então vejam que se eu representar um multímetro na sua escala de tensão, ele é um instrumento ligado com um resistor em série. Então ele equivale a uma resistência. Então se eu tiver um multímetro que tenha, por exemplo, 1000 ohms por volt de sensibilidade, quando eu coloco esse multímetro numa escala de 10 volts, ele vai representar uma resistência de 10K. Esse aqui é um multímetro que tem 4K por volt. Então, ele vai representar uma resistência de 40K quando eu coloco na escala de 10 volts. Esse outro, que já é bem mais sensível, ele tem uma sensibilidade de 10K por volt, o que significa que ele tem 100K de resistência quando eu coloco na escala de 0 a 10 volts. Se você não sabe qual que é a sensibilidade do seu multímetro, é muito simples. Você tem dois, você tem um digital e um analógico, os dois mostrados aqui, e aí você vai querer saber qual é a sensibilidade do seu multímetro. Então você coloca esse seu multímetro na escala de tensões contínuas, por exemplo, 10 volts, como esse aqui, e mede a resistência no outro. Então aí você fica sabendo exatamente quanto que ele tem de sensibilidade. Então, por exemplo, esse multímetro, ele está apresentando uma resistência de 100K, 100.4K, na escala de 10 volts. Portanto, com certeza, ele é um multímetro de 10K ohms de sensibilidade por volt. Esse outro que eu tenho aqui, ele está na escala também de 10 volts, que nós vamos depois usar. Vocês podem ver aqui, na escala de 10 volts. Né? E eu vou medir a resistência também dele na escala de 0 a 10 volts. Então, você tem aí também uma indicação da sensibilidade desse instrumento. 41K em 10 volts significa 4K ohms por volt. Então vejam que eu estou aqui na minha mesa com multímetros de sensibilidades diferentes. Esse é um multímetro econômico, que é um dos meus primeiros multímetros, ele é muito antigo, que você encontra muitos desses nos supermercados ainda hoje, que tem 1K por volt. Ele serve para as medidas, mas ele já não é muito recomendado para vocês medir certos circuitos eletrônicos de maior sensibilidade. Então, para provar, mostrar como que isso altera as medidas, vamos partir de um circuito em que eu tenho dois resistores de 10K em série. Eu montei esse circuitozinho aqui numa plaquinha, numa matrizinha de contato, que é para mostrar justamente para vocês o que acontece. E eu vou alimentar com 4 pilhas. Vou alimentar esse circuitozinho com 4 pilhas. Portanto, eu coloco 6 volts na sua extremidade. O que vai acontecer? Vocês sabem que forma-se um divisor de tensão e que no meio
tem que aparecer uma tensão de 3 volts. Só que conforme vocês podem ver pela figura aí que eu estou mostrando, 10K em série com 10K, tudo bem, dá 3 volts no meio. Mas quando eu ligo mais um resistor em paralelo de 10K, que é justamente o meu multímetro, que vai ter aí uma resistência de 10K na escala que eu vou usar, o que vai acontecer? A tensão vai cair. E ela cai para 2 volts. Assim, se eu medir a tensão lá com um multímetro que tem essa sensibilidade, eu não vou medir, certo? Os 3 volts, mas eu vou medir muito menos, conforme vocês podem ver aqui pela medida que eu vou fazer, né, com o meu multímetro nessa escala de tensão. Os 6 volts que está sendo esperado, mas eu só meço bem menos, eu meço perto de 2 volts apenas no meio, por causa da sensibilidade do multímetro. E se eu fizer isso com um multímetro que tem uma sensibilidade maior, como esse aqui, eu vou ter o quê? Uma leitura de uma tensão melhor. Então eu vou usar agora esse multímetro para medir a tensão nesse ponto do circuito. Vamos colocá-lo na nossa escala de 0 a 10 volts, com as pontas de prova invertidas. E aí você já mede mais. Você já mediu mais de 2,5 volts nesse ponto, mostrando que a alteração foi menor, porque o multímetro tem mais sensibilidade. Se eu fizer isso com um divisor que tenha uma resistência muito maior, 2 resistores de 100K, as alterações serão muito maiores. E aí vocês podem ver isso agora pela medida que eu vou fazer. Eu tenho esses 2 resistores de 100K em série e nós vamos medir a tensão, certo? Que vai aparecer e ela é bem menor. Vejam como alterou. Se eu colocar na escala de 2,5 volts, vocês vão ver que ele vai estar medindo apenas 1 volt, menos de 1 volt, está medindo meio volt, onde deveria haver uma tensão de 3 volts. Por quê? Os resistores, eles são de valores altos, o divisor formado com a presença do multímetro, ele é um divisor que vai apresentar uma resistência muito baixa, e então você tem uma tensão alterada na medida. Vamos colocar isso aqui de maior sensibilidade e vocês já vão ver que a coisa melhora um pouco. E na hora que vocês medem, você já tem até, aqui nesse caso, com os resistores, uma tensão de 2 volts. É lógico que está longe ainda do real, que devia ser 3, mas é melhor que no caso anterior. Nós estamos na escala de 0 a 10 volts e ele está medindo 2 volts. Vejam então como o instrumento, o multímetro, pode alterar a medida se você não souber levar em conta. Então, quando vocês estiverem utilizando o seu multímetro analógico numa medida de tensão, vocês têm que levar em conta a resistência do circuito em que está sendo medida essa tensão. Ou seja, a corrente disponível nesse circuito. Quando você está testando com um multímetro analógico, um circuito em que as correntes são intensas, em que você tem tensões relativamente altas sobre cargas de baixa resistência, você não precisa se preocupar muito, as alterações que você vai ter na leitura não são grandes. Mas quando você mede um circuito de uma polarização, de um circuito integrado, de um transistor, num circuito de baixa potência, isso aí já influi. E influi muito, vocês podem ter alterações muito grandes. É claro que com o multímetro digital você não tem esse problema, conforme eu vou mostrar aqui. E aí, conforme vocês podem ver, no caso de um multímetro digital, vocês não têm esse problema, porque ele não carrega o circuito, porque ele tem uma elevadíssima impedância de entrada, resistência de entrada. E aí vocês têm a medida feita no mesmo circuito, dando os exatos 3,17 volts, que estão sendo encontrados ali, as pilhas são novas, estão com um pouquinho mais de 1,5, e isso tanto no caso dos resistores de 10K, como no caso dos resistores de 100K, que você obtém praticamente a mesma medida. Então veja, se você pretende usar o seu multímetro analógico na escala de tensões, tenha cuidado com a resistência de entrada, a sensibilidade.
Então, se você é eletricista, por exemplo, um multímetro que tem uma sensibilidade aí de 4K, 10K, 20K para os bons analógicos, ele serve perfeitamente. Mas se você trabalha com circuitos eletrônicos, o multímetro analógico é muito bom. Eu, pelo menos, tenho vários aqui na minha bancada, conforme vocês podem ver, desde os tipos modernos até esse antigão, que é um multímetro lá dos anos 50, dos anos 60, que foi o meu primeiro multímetro. Então, eles são excelentes ainda. Vocês podem utilizá-los, mas na escala de tensões, tanto contínuas como alternadas, tenham cuidado ao levar em conta a sensibilidade do instrumento, porque ela pode afetar o resultado da sua medida, conforme nós vimos com esse pequeno experimento com um divisor de tensão resistivo. Voltaremos ainda com outros vídeos sobre o uso do multímetro e as suas aplicações na eletrônica. Tenho um multímetro digital e tenho também um multímetro analógico, seja ele antigão, que você achou lá na oficina do vovô, seja ele mais moderno, de baixo custo, ou mesmo um pouquinho melhor, um mais profissional, que vocês podem utilizar em seus experimentos de eletrônica e em suas montagens. Até mais!